Meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 13 e 14 do curso de Física 1 e que o curso que a gente está estudando, nas primeiras aulas foi Introdução à Cinemática, depois a gente falou do movimento uniformemente variado, falou de uma ramificação desse movimento que é a queda livre, com a aceleração sendo igual a 10 metros por segundo, exatamente igual à gravidade, e agora a gente vai estudar os gráficos. E os gráficos, para a gente ter uma melhor autonomia, a gente precisa de algumas ferramentas. E essas ferramentas é justamente a matemática. Por quê? Porque os gráficos que a gente vai estudar é justamente um gráfico da da função polinomial do primeiro grau e também os gráficos da função polinomial do segundo grau. Então, uma função do primeiro grau e uma função do segundo grau. E o que tem naqueles gráficos representa muita coisa para você abstrair várias unidades dali. Por exemplo, os eixos que a gente vai modificar justamente é o espaço, a velocidade e a aceleração. Então, a gente sempre vai variar o eixo das ordenadas, enquanto que deixar sempre em função do tempo. Então, a gente vai ver três tipos de gráficos. Um gráfico, o espaço sendo variando com o tempo, um gráfico, velocidade variando com o tempo e um gráfico, aceleração variando com o tempo. Então, para isso, a gente precisa primeiramente da trigonometria. A trigonometria estuda uma relação matemática com um triângulo retângulo, e aqui tem a hipotenusa e os dois catetos. E a gente denominou que o seno desse ângulo aqui é justamente o cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa sempre está no lado oposto do ângulo de 90 graus, o maior lado, portanto, o maior ângulo. Então, um ângulo retângulo, o maior ângulo que existe nele é o retângulo, é o de 90 graus. Então, o seno desse ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que dá B sobre A. E o cosseno é o cateto adjacente, o cateto que está no seu lado, dividido pela hipotenusa. E a tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Na física, principalmente, a gente usa muito a tangente de θ, porque a tangente de θ sempre nos dá uns valores bastante reais. Por exemplo, se aqui fosse um eixo cartesiano e no eixo y estivesse variando a velocidade, a gente teria exatamente a velocidade média. Se a gente ia ter a aceleração. Se no eixo y estivesse variando o espaço, a gente teria a velocidade média. E se no eixo y estiver variando a velocidade, a gente tem a aceleração média e a distância percorrida por esse corpo, a variação do espaço. Então, como eu estava falando, tem a função do primeiro grau, é representada por y igual a x mais b, em que o a é o coeficiente angular da reta ou a taxa de variação, e o coeficiente b é o coeficiente linear, é onde a reta toca o ponto y quando o domínio é zero. Então, sempre quando o domínio for zero, quando você multiplica a vezes zero, você vai ter o coeficiente linear da reta. Como é que você consegue a taxa de variação ou o coeficiente angular da reta? Você acha esse coeficiente justamente fazendo a divisão do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Portanto, a variação do eixo y dividido pela variação do eixo x. Então, se você fazer essa variação do eixo y dividido pela variação do eixo x, você tem exatamente o tangente de θ. Então, é numericamente igual ao tangente de θ. A taxa de variação, o a, de uma função do primeiro grau, é exatamente numericamente igual à tangente desse ângulo, formado por esse cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Portanto, a variação do y dividido pela variação do x. A variação da imagem dividido pela variação do domínio. É assim que você acha o coeficiente angular da reta, ok? Então, vamos agora para a análise dos gráficos. E o primeiro gráfico que eu irei colocar aqui é justamente o espaço variando com o tempo. Então, a gente observa que se uma partícula percorrer uma trajetória, a descrição de seu movimento pode ser feita através do estudo de como variam suas grandezas em função do tempo. Portanto, o tempo é o domínio. Quando ele varia, ele gera uma imagem que é o espaço. Já vimos que, se conhecemos o espaço como função do tempo, podemos determinar a velocidade e a aceleração também como função do tempo. Há várias maneiras de representar essas funções. No caso de um movimento uniforme, portanto, que tem uma velocidade constante, não tem aceleração,
Temos que, por exemplo, a equação horária do espaço. A equação horária do espaço é justamente o espaço final igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, o espaço inicial dessa equação aqui é justamente menos 6. Então, o espaço final é igual ao espaço inicial, que é menos 6, mais a velocidade vezes o tempo. A velocidade é 4, porque a velocidade é constante. Então, você consegue criar uma tabela em que você bota o tempo 0, você tem o espaço inicial. Se você bota o tempo 1, você tem o espaço, o segundo espaço, depois de um segundo. E se você bota o tempo 2, você tem um outro espaço. E isso se torna uma reta, porque isso é uma função do primeiro grau. Então, espaço dividido pelo tempo, você consegue uma função do primeiro grau. Uma reta crescente, como você pode ver aí. Portanto, ela tem uma velocidade média. A velocidade média seria justamente a tangente desse ângulo, porque é a variação do espaço, dividido pelo tempo, o que dá a velocidade média desse corpo. Você pode perceber que aí você tem o espaço percorrido e não tem a trajetória. Atenção, você não sabe a trajetória desse corpo com o espaço percorrido, você só sabe a distância que ele percorreu. Mas, como ele chegou no espaço 0 aqui, ele estava vindo no negativo, estava no retrógrado, chegou no 0 e agora é progressivo. Isso você pode saber, mas não a trajetória em si. Ok? Tem o gráfico de função, tem os gráficos de espaço, velocidade e aceleração, e o primeiro que a gente vê vai ser espaço pelo tempo. O espaço pelo tempo, você vê que aqui é a tangente de θ. Então, você sabe que a tangente de θ é justamente o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, como está em função do tempo, o espaço está em função do tempo, você sabe que no eixo y é a variação do espaço e no eixo x é a variação do tempo. Então, se você dividir o espaço pelo tempo, você tem a velocidade média, e isso é exatamente igual a tangente desse ângulo θ. Então, a tangente do ângulo θ é numericamente a velocidade média, porque a velocidade média é calculado justamente como a variação do espaço, portanto, o espaço final menos o espaço inicial, dividido pela variação do tempo. Portanto, tempo final menos tempo inicial. Então, a velocidade média é numericamente igual à tangente desse ângulo formado pela variação do espaço dividido pela variação do tempo, ok? Não se esqueça que também tem como calcular a velocidade instantânea daquele corpo em um gráfico de espaço dividido pelo tempo, espaço em função do tempo. Como que isso pode ocorrer? Você tendendo a variação do tempo igual a 0. Se você diminuir o tempo, você tem uma maior precisão daquele valor, da velocidade daquele valor. Então, se você variar o tempo e esse tempo tender a 0, T2 tende a T1, se aproxima deste. À medida que T2 se aproxima de T1, P2 se aproxima de P1. E a reta que passa pelos dois pontos de secante ao gráfico tende a ser a tangente do ângulo do ponto 1. Então, se você pegar esse ponto 1 aqui, ó, aí você vai ter um tamanho de espaço-tempo, de espaço, dividido pelo tempo. Então, você tem uma velocidade daquele momento, daquele ponto. Você tem a velocidade média, que será numericamente... Não, você vai ter uma velocidade instantânea, que é numericamente tangente de θ também, ok? Então, você bota um ponto secante à curva, porque aqui é uma velocidade escalar. Tá vendo que é crescente? Tá vendo que tá tendo um espaço cada vez maior? Então você tá tendo uma velocidade maior, não é uma velocidade constante aí. Porque se fosse mu, a velocidade constante, a velocidade média é sempre igual à velocidade instantânea. Mas aqui não é mu, é um movimento uniformemente variado, é um MUV, ok? Então a velocidade do ponto é justamente, você pega um ponto e forma um triângulo de 90 graus, um triângulo retângulo aqui, ó. Aí você vai ter a tangente desse número, você vai ter a tangente desse sendo o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que vai dar a velocidade instantânea. No caso do MU, a tangente do gráfico é espaço em função de tempo, será a mesma para qualquer ponto e coincidirá com o gráfico do ponto. Assim, no MU, a velocidade escalar instantânea será constante, igual ao coeficiente angular da reta do espaço em função do tempo, ok? Então, se a velocidade, se é um movimento uniforme, a velocidade é constante. Então, a velocidade instantânea é exatamente igual à velocidade média, e que é exatamente igual à tangente do ângulo formado pela variação do espaço dividido pela variação do tempo, ok? Agora,
a gente vai, pelo gráfico velocidade e tempo, você consegue, primeiro gráfico a gente falou de espaço e tempo. Agora a gente vai mudar a ordenada, a gente vai mudar o eixo Y para velocidade. Então, quando a gente varia a velocidade em função do tempo, o que você tem? Justamente a aceleração. A aceleração média é justamente a variação da velocidade em função do tempo. A variação da velocidade dividido pela função, pela variação do tempo. Então, se você deixar o eixo da ordenada como velocidade, você conecta esses dois pontos e forma um triângulo retângulo, e você tem que a tangente desse ângulo é justamente o cateto oposto, a variação da velocidade, sobre o cateto adjacente, a variação do tempo. Então, com a tangente é numericamente igual à aceleração média. Isso significa que, para calcularmos graficamente a aceleração escalar média entre dois pontos T1 e T2 e um movimento qualquer, basta determinar o valor da tangente trigonométrica do ângulo formado entre a reta que passa pelos pontos do gráfico velocidade em função do tempo, corresponde a T1 e T2, P1 e P2. Então, ele vai ter dois pontos, um ponto aqui, você vai ter um tempo, uma velocidade, por exemplo, no tempo 1 ele tem a velocidade 15, e no tempo 10, ele tem a velocidade 100. Então, você calcula a aceleração sendo a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Isso é a aceleração média, é numericamente igual à tangente do ângulo formado justamente por esses dois pontos. Ao traçar uma reta ligando esses dois pontos, você vai formar um triângulo retângulo e vai usar as propriedades da trigonometria, ok? Então, velocidade em função do tempo, você tem a aceleração média. Mas você também tem a aceleração instantânea. A aceleração instantânea, você vai botar um ponto, e esse ponto vai ser um ponto secante, e que você vai botar e tender a variação do tempo a zero, e você vai também ter a aceleração instantânea desse corpo. Se ele for um movimento uniformemente variado, você vai saber exatamente, logicamente, que se for um movimento uniformemente variado, a aceleração dele é constante. Então, se você calcular a aceleração média, vai ser igual à aceleração instantânea, que vai ser igual numericamente a tangente desse ângulo, ok? Então, tem essa diferença no movimento uniformemente variado e no movimento uniformemente acelerado, ok? No caso do ME, o movimento uniformemente variado, a tangente do ângulo velocidade em função do tempo será a mesma para qualquer ponto e considerado como ponto gráfico. Assim, no movimento uniformemente variado, a aceleração escalar instantânea sempre será constante, igual ao coeficiente angular da reta velocidade em função do tempo. Esse resultado já era conhecido, pois no movimento uniformemente variado, velocidade final é exatamente igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E a aceleração, portanto, é constante. Se lembra que o movimento uniformemente variado, A é constante. Então, A é o coeficiente de angular. Então, se você sabe A, você sabe a aceleração instantânea e a aceleração média, ok? Vamos também agora para a variação do espaço. Então, o espaço sobre o tempo da velocidade média, velocidade pelo tempo da aceleração média, e agora velocidade em função de tempo. Se você multiplicar esses dois e formar uma área nesse gráfico, você tem a variação do espaço, o quanto que o espaço percorreu em função do tempo. Então, perceba graficamente a velocidade em função do tempo. Mas você se lembra que a velocidade instantânea de um corpo é igual a... Você se lembra que no movimento uniformemente, você se lembra que a velocidade instantânea é exatamente igual à velocidade média, que é exatamente igual à variação do espaço dividido pelo tempo. Então, o espaço vai ser igual a velocidade vezes o tempo. O espaço é velocidade vezes o tempo. Então, se você tiver um gráfico velocidade em função do tempo, a área que esse gráfico forma na diferença do tempo, na variação do tempo, é justamente o percurso que ele andou. A trajetória, a variação de espaço, quanto que o espaço variou. Isso não vale só para a velocidade constante, só para o MU. Também vale para o movimento uniformemente variado. Perceba que aqui está tendo uma variação da velocidade. Uma velocidade está ficando maior. Então, se você conseguir calcular a área disso, a área que forma entre a variação do espaço e a variação do tempo, você tem que ela é numericamente a variação do espaço. Portanto,
a variação que esse corpo percorreu em função do tempo. Então isso vale tanto para o movimento uniforme como também o movimento uniformemente variado. Então a gente estudou que pode variar o tempo com o espaço, a velocidade com o tempo a gente consegue justamente a aceleração média, o espaço com o tempo a gente consegue a velocidade média e a velocidade com o tempo a gente consegue calcular a variação do espaço. E tem como a gente calcular a aceleração escalar. Como que seria a aceleração escalar? A aceleração escalar é a variação da velocidade dividido pelo o tempo. Então, quando a gente pega a aceleração e coloca no eixo das ordenadas, a gente está variando a aceleração em função do tempo. Então, se você calcular essa área, você vai ter justamente a velocidade, a variação da velocidade. Então, a variação da velocidade é a aceleração média vezes a aceleração do tempo. Não se esqueça que no movimento uniformemente variado, a aceleração instantânea é justamente igual à aceleração média, o que é igual à variação da velocidade dividido pela aceleração pelo tempo. Então, na aceleração constante, no movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Então, a área formada pela aceleração sobre o tempo vai ser numericamente igual à variação da velocidade. Portanto, a velocidade final que esse corpo está naquele momento, naquele tempo, ok? E isso não só serve para o movimento uniformemente variado, serve para qualquer movimento. Se esse movimento tiver uma aceleração crescente, uma aceleração positiva, a área vai ser a velocidade final vai ser numericamente igual à área. Aceleração vezes tempo nos dá variação da velocidade, ok? Quando a área estiver situada abaixo do t no gráfico velocidade vezes tempo, a variação de espaço é numericamente igual à área, mais com sinal negativo. Analogamente, quando a área estiver situada abaixo do t no gráfico aceleração vezes tempo, a variação da velocidade é numericamente igual à área, mas com sinal negativo. Então, abaixo do t, se estiver abaixo do t, tem uma aceleração negativa, assim como para a área. Se estiver abaixo do t, a área vai ser negativa. Portanto, esse movimento está retornando. Vamos para o exemplo. Quando você pegar um gráfico numa prova, você olha logo para o eixo das ordenadas e o eixo da abscissa. Você está vendo que ali está tendo uma variação da velocidade em função do tempo. Com velocidade e tempo você tem a aceleração média, você tem a variação do espaço. Então, o que ele está perguntando? A variação do espaço. A variação desse espaço, como está embaixo do t, embaixo do eixo t, vai ser uma variação do espaço negativa e uma variação do espaço positiva. E você também tem a aceleração média. Então, você tem a velocidade e a aceleração média quando a velocidade desse corpo está variando em função do tempo. Então, o espaço percorrido por esse tempo será justamente a área, que é 2 triângulos. Então, o triângulo 1, a área do triângulo 1 é 1/2 vezes 3 vezes 6, dá 9, positivo, porque está acima do eixo T. E um outro triângulo, o triângulo 2, que tem uma área 1/2 vezes 2, que é a variação do tempo, dividido pela altura, que é 4 vezes 4, sendo que é negativo porque o espaço porque a área está abaixo do T. Então, ele teve uma variação no espaço de 9 até menos 4, então a variação de espaço é 5 metros. Perceba, sabemos que a distância efetivamente percorrida é a soma dos módulos da variação de espaço em cada sentido do movimento. Assim, a distância percorrida entre 1 segundo e 6 segundos é dada pela soma vetorial, pela soma em módulo da variação de espaço. Então, a distância percorrida por esse corpo foi justamente 13 metros. No instante T4, por exemplo, no instante 4 segundos, ele parou e teve uma inversão no sentido do movimento. Então, ele estava indo no movimento progressivo e aqui ele para e vai no movimento retrógrado. Então, ele está meio que parou no retorno e voltou, ok? Então, deixa o like, compartilhe e até a próxima aula, que vai ser os gráficos do movimento uniformemente variado e movimento uniforme, ok? Deixa o like, compartilhe e até a próxima.